Atenção! Este vídeo é uma resposta aos críticos que acham que Deus não criou os dinossauros. De acordo com os críticos, Deus não poderia ter criado aqueles lagartos gigantes. Em suas teses, os dinossauros começaram a existir quando os anjos caídos se relacionaram com os seres vivos do planeta Terra. O principal embasamento para essa tese é o livro apócrifo de Enoque. Então, vamos dar continuidade ao estudo Dinossauros e a História Proibida. Livro de Enoque. Os críticos acreditam que em um determinado momento na antiguidade, os anjos se sentiram atraídos pelas mulheres e desceram do céu para se relacionarem sexualmente com elas, gerando os gigantes. Ok? Não satisfeito com as mulheres, eles se relacionaram com os animais e geraram os dinossauros. Tem coisa mais absurda que essa? Preste atenção. Eles afirmaram erradamente que essa história foi relatada no livro de Gênesis 6, apesar de suas principais fontes ser o livro apócrifo de Enoque. O próprio Jesus era contra essa história em Mateus 22:30. Preste atenção aí, irmãos. Vamos ver a tese sobre a origem dos dinossauros na visão dos críticos, ok? Livro de Enoque, capítulo 7, ou número 7, como escolher. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas, e eles ensinaram-lhes bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizavam-nas com ervas e raízes. Vamos adiante. Entremente elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões e alimentos dos demais homens, e quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Isto aqui é o que os críticos colocam, ok, gente? Então preste atenção. Apesar desse texto ser direcionado a gigantes, homens de alta estatura, os críticos acreditam que a origem dos dinossauros segue o mesmo princípio, ou os mesmos princípios. Será que essa é a história da origem dos dinossauros? Será? Você acredita que sim ou não? Será que foram os anjos que trouxeram os dinossauros à existência? O livro de Enoque é cheio de contradição, ou contradições com a Bíblia, certo? Vamos lá. Veja algumas contradições e analise comigo. Abra sua Bíblia. Olha a diferença entre o livro de Enoque e o livro de Gênesis. A diferença entre um e outro. A bobagem que um fala e a verdade do livro de Gênesis, ok, gente? O livro de Enoque afirma que os dinossauros tinham 3.000 côvados de altura e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Olha que absurdo! Um côvado distancia do cotovelo até a ponta do dedo, cerca de 45 centímetros. 3.000 côvados é 1.350. 1.350. Preste bem atenção. Se essa afirmação é verdadeira, os dinossauros teriam que ter uma altura de aproximadamente 3 torres gêmeas. Não é o caso do registro fóssil.
Já imaginou um dinossauro com a altura de 3 torres gêmeas? Se uma já assombrava. O escriba que escreveu o livro de Enoque não sabia absolutamente nada sobre o mundo pré-diluviano. Com certeza. Não tinha noção de nada. Enoque 76:7. Em seguida, vêm os ventos pela primeira porta, voltada para o norte. Chegam o orvalho, a chuva, a geada, o frio, a neve e as friagens. Veja que coisa interessante. A neve. Como é que pode? Frio? Neve? Geada? É interessante, né? Será que Enoque presenciou essas coisas? Você concorda com ele? A resposta a este dilema é muito simples. O mundo que existia antes do dilúvio era bem diferente do mundo que conhecemos hoje. Em Gênesis 1:7 consta: E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Nós aprendemos no versículo 20 que as aves deveriam voar na expansão, que significa atmosfera. Portanto, concluímos que antes do dilúvio, a Terra era rodeada por um envoltório de umidade, uma cobertura de vapor. Considerando que atualmente nós temos só pequenas quantidades de umidade em nuvens espalhadas, no passado, evidentemente, havia um envoltório intenso de umidade rodeando completamente a Terra. As águas que se mantinham acima da terra nesta cobertura eram as águas acima da expansão, descritas em Gênesis 1:7. As águas do oceano eram as águas abaixo da expansão, relatadas no mesmo verso. Agora, esta teoria é uma suposição totalmente aceitável, quando lembramos que existem mais 3 planetas em nosso sistema solar que possuem uma cobertura de nuvens semelhante. Atualmente, Júpiter, Saturno e Vênus. A atmosfera pré-diluviana era supersaturada de água em forma de vapor. Uma atmosfera assim funcionaria como um enorme filtro solar, garantindo uma temperatura homogênea em todo o globo terrestre, e isso eliminaria a possibilidade de neve no mundo pré-diluviano. O próprio livro de Enoque descarta a possibilidade de Enoque ter escrito aquele livro. O próprio livro dele descarta isso. Enoque jamais escreveria essas coisas absurdas. Dá para entender, gente? Não dá, né? O livro apócrifo de Enoque é uma fraude. Isso aí, sem dúvida alguma, eu concordo. As bizarrices, ou seja, as bizarrices do livro de Enoque não acabam aqui. Preste atenção. As mulheres seduzidas pelos anjos serão transformadas em sereias. Enoque 19:1. Olha lá, pode ler o livro dele. Como uma análise mais profunda desse livro, rapidamente você entende o motivo que deixou ele de fora dos livros canônicos. Jesus nos deixou um ensinamento. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 8:15.